Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação aí de Boulos, né, que está sendo candidato aqui pela Prefeitura de São Paulo ano que vem, e também sobre a situação aí, de certo modo, do Freixo, né? O Boulos está tentando evitar alguns erros aí que, de certo modo, o Freixo cometeu lá no Rio de Janeiro. A gente vai falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, né, assim como eu já tinha mencionado para você no vídeo anterior, tá? Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aí, de certo modo, do Boulos, tá? Que de certo modo pode, né? Tá tentando evitar alguns erros aí que o Freixo cometeu, né? Mesmo hoje o Freixo sendo do PT, mas o Freixo aí acabou cometendo alguns erros que, de certo modo, né, até consequentemente gerou um probleminha ali para a imagem dele, pelo menos é o que diz aí a matéria do Globo, tá? Então seja muito bem-vindo, vamos falar aí sobre essa situação aqui do Freixo e do Boulos. O que que acontece aqui? Você sabe que o Boulos tentou ser prefeito de São Paulo aí na eleição passada e infelizmente não conseguiu, né? A gente sabe que, de certo modo, a mídia, ou até mesmo Maracutaia, veio de lá do Rio, vim dar opinião aqui em São Paulo, disse que não era pro Boulos ganhar. Olha que coisa mais absurda. E aí, o Boulos acabou não ganhando, não por conta disso, né? Quem é maracutaia na fila do pão. Mas, brincadeiras à parte, né? O Boulos acabou perdendo aí, o Ricardo Nunes ficou. E as pessoas viram que, de certo modo, era só aquela onda bolsonarista que tinha, tá? Como, né, foi um péssimo prefeito, agora, hoje aí ele deu passe catraca livre aqui em São Paulo, né? Enfim, toda aquela situação já no último mandato. Então o povo viu que realmente, ó, esse cara aí, ele não é legal para ser prefeito de São Paulo, não cuida da cidade. O que acontece aqui em relação ao Freixo, Marcelo Freixo? O Boulos está aí, de certo modo, viu, né? Como é que eu posso mencionar aqui para você sem me complicar? Mas o Boulos viu que o Freixo cometeu alguns erros lá no Rio de Janeiro, tá? O Boulos vai disputar aí com o Ricardo Nunes e talvez o Salles, o Homem Chamas, tá? Lá do Bolsonaro. Mas, em resumo, o Boulos vai disputar aí a Prefeitura de São Paulo diretamente aí com o Nunes, tá? E o que acontece? As pessoas estão preocupadas do Boulos pegar o mesmo caminho do Freixo, esse cara aqui, ó, lá no Rio de Janeiro, que é um cara que tem uma história excepcional. Esse cara aqui, ó, que está aqui ao lado do Boulos, esse cara tem uma história excepcional. No entanto, ele, de certo modo, talvez acabou aí cometendo alguns equívocos, tá? E isso, de certo modo, custou a candidatura dele, ou, de certo modo, a perca, né? Da disputa lá do governo do Rio de Janeiro, tá? O que aconteceu com o Freixo aqui? Esse cara é excepcional, é realmente fantástico. Só que o que acontece? Ele, de certo modo, para tentar ganhar ali, né, querendo, de certo modo, ajudar o Rio de Janeiro, ele acabou, de certo modo, abrindo mão de algumas pautas aí da esquerda, tá? Foi a igreja, aí depois, né, pelo menos é o que diz aqui na matéria do Globo, o Marcelo Freixo aí, foi a igreja lá, a Assembleia de Deus, de um cara que, de certo modo, acho que era, salvo engano, da Assembleia de Deus. O cara, de certo modo, era apoiador, literalmente, aí do Bolsonaro. E isso não pegou muito bem, tá? E hoje ele parece que também, salvo engano, não é a favor da liberação de, né? Você já sabe mais ou menos o que é. Então isso acabou, de certo modo, minando ali e arranhando um pouco, se é que eu posso dizer. Freixo é excepcional, mas, segundo aqui a matéria do Globo, diz que há uma instabilidade arranhou um pouco a imagem dele. Eu acredito que não, tá? Não arranhou desse jeito igual o Globo fala, mas pode ter ali, de certo modo, mexido um pouco com uma ala da esquerda de modo geral. E aí, as pessoas estão falando pro Boulos, ó, toma cuidado se você for aí abrir mão de algumas coisas, mas toma cuidado para você, de certo modo, não, né, descambar de vez, porque aí você perde igual o Freixo perdeu lá no Rio de Janeiro. Então as pessoas estão orientando o Boulos a tomar cuidado em relação a isso, porque dependendo de como for, a coisa pode ficar complicada, tá? Então é isso, essa é a situação aqui. Até mesmo que fala aqui na matéria, na tentativa de acenar aos conservadores, o Freixo fez declarações na contramão da política. Além de não evitar a derrota no primeiro turno, ele que causou, de certo modo, um problema segundo o Globo, é até complicado falar um negócio disso, né? Acabou, de certo modo, criando uma pequena nódoa, vamos colocar assim, né? Uma pequena mancha ali na imagem, mas eu acho que não, o Freixo tem uma qualidade excepcional, foi um cara fantástico, a história de vida combatendo lá
né, a máfia lá no Rio, né, é realmente fantástica, tá? Mas acabou perdendo. E hoje, né, o Boulos tá aí à frente, aí né, pelo menos as pessoas querem muito votar no Boulos para ser prefeito de São Paulo. Acho também um cara excepcional. E as pessoas estão aí, né, tentando, de certo modo, alertar o Boulos para que ele não cometa aí os mesmos erros, tá? Então, né, de certo modo, dizem que os neuróticos são aquelas pessoas que fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, né, é evidente que isso não é uma frase minha, mas só para você compreender aqui o que as pessoas estão tentando alertar para o Boulos, beleza? Então, é isso. Obrigado pela presença. Nem mencionei o Pix aí, mas enfim, tá tudo certo e tá tranquilo. Obrigado pela presença. Desculpa, né, a rapidez aí, mas é porque realmente tá demandando aqui devido a algumas atividades, beleza? É isso. Essa era a notícia de hoje. Deixa um like e a gente se fala amanhã, tá? Às 18h30, às 6h30 da tarde. Valeu, abraço. Comenta aí o que você achou. Esqueci de mencionar aqui a Janete, né? A Janete, a Aparecida, tem o Edgar também. Todas aquelas pessoas que comentaram no vídeo passado. Muito obrigado, vocês ajudam demais o canal, tá? Se você já assistiu até aqui, quiser comentar também, obrigado demais. A gente se fala numa próxima oportunidade. Valeu!